Apocalipse nos Trópicos é uma continuação. Porque lá no documentário Democracia e Vertigem, a gente viu, ela faz uma espécie de uma cronologia, né, que leva o país de uma ditadura militar aos dois governos de centro-esquerda de Lula e Dilma. Tá? Então, na verdade, ela quer entender naquele documentário como essa elite que sempre bancou o Estado e a democracia brasileira e sempre esteve lá no Estado, que elite é essa? Quais os principais membros? Como ela sugere naquele documentário. Os banqueiros, as famílias proprietárias da grande mídia e as construtoras. Sempre estiveram lá no poder. Por que cargas d'água, de repente, eles se cansaram da democracia, viraram o tabuleiro e apoiaram o impeachment, o golpe? Tá? Por que eles se cansaram da democracia? Então, lá no documentário, isso é explicado. Aqui no documentário Apocalipse dos Trópicos, ela vai mostrar como essa elite envenenou psiquicamente a nação. Tá? E os fundamentos desse envenenamento psíquico, tá? Que a gente já vem falando várias vezes. E a religião, a conexão da religião, política e Estado é o tema. Tá? Nesse documentário, o estilo é muito parecido com o primeiro. Né? A leitura pessoal, né? A narrativa pessoal em primeiro plano, etc. O documentário começa com imagens aparece lá o Cabo Daciolo. Nossa, eu estava com saudade do Cabo Daciolo. Glória a Deus! Glória a Deus! E outros deputados da bancada da Bíblia ungindo, abençoando o local dos deputados, as mesas, as cadeiras dos deputados antes de começar uma sessão. Como se eles estivessem entregando o poder político para uma outra entidade, Jesus. Tá? Ela entrevista rapidamente e ela admite que não está entendendo nada. Ela diz o seguinte: a minha formação laica não estava ajudando a decifrar os sinais do meu entorno. Eu sabia o que tinha sido a Revolução Russa, a forma do oxigênio, mas ela não entendia nada de religião. João de Pátimos, Apocalipse, 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então, ela finalmente resolveu estudar a Bíblia. Ela diz isso. Então, eu finalmente começo a estudar a Bíblia. Então, ela declara isso logo no começo. Tá? E é interessante, outro aspecto interessante é que ela mostra como assim ela mostra, né, que democracia e vertigem, né, que a gente tem que ver como... Aqui vamos ver alguns fotogramas. Ela vai para cidades satélites de Brasília, igrejas evangélicas, neopentecostais, etc. Mas ela mostra imagens de Brasília sendo inaugurada, sendo construída. Então aparece quem? Lúcio Costa, Niemeyer, a vista aérea da Praça dos Três Poderes sendo construída. Como a igreja foi tirada, a igreja lá de Brasília foi retirada do que ela chama de triângulo perfeito, onde cada poder foi colocado num vértice, ou seja, concretizando a separação da igreja e do Estado. Então, como numa cidade que foi planejada dentro dos moldes modernistas, racionais, ela foi planejada por um urbanista, arquiteto, materialista, comunista, etc., ironicamente, você vê a religião chegando ao Estado e a bancada da Bíblia dando as cartas. Tá? Então, ela vai começar a buscar aonde é que começou tudo isso. Quais os movimentos que levaram a isso que a gente está vivendo hoje. Então, ela vai buscar lá nos final dos anos 60 e os anos 70, ditadura militar. Ela vai buscar aqui o lobby The Family, a gente já falou aqui até em outra live, esse lobby, esse grupo de lobby, The Family, que no final dos anos 60
enviava missionários para o Brasil durante a ditadura militar, onde, na verdade, ele, sob a aparência de dar curso de inglês para congressistas brasileiros, lá no Congresso Nacional, na verdade, a portas fechadas, faziam verdadeiros estudos da Bíblia, faziam sessões de evangelização para os deputados e senadores. Na verdade, o objetivo do The Family, como uma think tank, né, aqui na área, eles queriam evangelizar os congressistas brasileiros, sob a aparência de um curso de inglês, ou então um café da manhã, uma coisa assim, na verdade, os missionários. Então, isso aos poucos eles foram entrando com a religião na política brasileira. O ponto alto foi quando Billy Graham, um dos precursores do protestantismo, evangelização eletrônica, né? Billy Graham, ele teve presente no maior evento de evangelização do mundo, em 74, diante do Maracanã lotado, tá? Ele faz um culto, e a ditadura militar obriga as emissoras de televisão na época a transmitirem ao vivo a evangelização do Billy Graham, o pastor eletrônico. Tá? Por que isso? Aí ela vai colocar que, na verdade, por quê? Não é isso aqui. Não. Volta. Não é isso. Estamos avançando demais. Calma, não é agora. Por que ele queria fazer isso? Tá aí Harry Kissinger e outros membros dos governos americanos ali nos anos 70 estavam observando o crescimento da teologia da libertação aqui nos anos 70. Harry Kissinger era o secretário de Segurança americana e de Relações Exteriores. Ele estava por trás desse projeto. Então, na verdade, era necessário um movimento de evangelização para criar um outro tipo de imagem de Jesus, não aquela trazida pela teologia da libertação. Tá? Então, aquela que você é pobre, você é miserável, não porque você é pecador, mas porque o pecado está na estrutura, no sistema. Isso colocava a teologia da libertação. Isso ia contra o avanço da evangelização eletrônica lá nos Estados Unidos, feita por uma leitura muito peculiar de Jesus, tá? Que já vamos falar a respeito disso. Uma leitura muito peculiar. Tá? Por isso que o título Apocalipse nos Trópicos é um paradoxo, esse título. Né? É proposital isso. Como é que pode haver um apocalipse nos trópicos? Porque a gente pensa trópicos, né? Uma terra de sol, praia, sensualidade, alegria, otimismo. E aí vem a palavra apocalipse nos trópicos. Como isso é possível? Vem com essa releitura, e aí é quando vai entrevistar o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é apresentado aqui no documentário praticamente como operador político do Bolsonaro. Tá? Na verdade, a Petra Costa, né, e sua equipe de pesquisadores vão levantar essa reformulação da figura de Jesus. Porque ainda você pode falar do crescimento da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que foi, claro, um movimento que se opôs à teologia da libertação, ainda a teologia da prosperidade produzia um efeito político residual. Mas ainda a religião não estava dentro da política. Não estava. Porque ainda a figura de Jesus ainda é marcada por quê? Pela compaixão, o amor, né? Paz e amor. É isso que a gente pensa de uma figura como Jesus. Você não pensa Jesus como um guerreiro com uma espada flamejante, numa guerra espiritual até o fim do mundo. Você não consegue pensar Jesus dessa maneira. Era necessário mudar essa figura de Jesus para que finalmente a religião e política se unissem de forma total, intrínseca, tá?
no documentário coloca uma coisa muito interessante, uma informação. Em 1827, um jovem pastor irlandês, o John Nelson Darby, ele faz uma leitura que vira de ponta cabeça, ao contrário da leitura que era feita até então, do livro do Apocalipse, da Bíblia. Tá? Ameaçado pelo crescimento do iluminismo e do racionalismo, ele vai fazer uma leitura a mais literal possível ao pé da letra do Apocalipse. Tá? Que era mais ou menos o seguinte: esse mundo deveria acabar em Apocalipse, no fim do mundo, julgamento, Armagedon, porque é um mundo depravado. Tá? Então as coisas continuariam piorando até a chegada do Apocalipse. Por quê? Porque esse mundo é depravado, é decadente. Tá? E numa espécie de aceleracionismo, isso é muito interessante, ele defendeu o seguinte: então não há motivo para desejar e promover a paz. Não podemos desejar a paz, o amor. Então essa figura de Jesus tem que ser substituída por uma outra figura. Jesus como um guerreiro. Na verdade, estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual vai acelerar o fim do mundo. Tá? E Jesus é o grande guerreiro, é o líder guerreiro, que vamos, através dessa guerra, vencer, tá? E chegar ao julgamento final. Então, nas entrelinhas, ele sugeriu o seguinte: quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Numa espécie de aceleracionismo religioso. Essa leitura impactou o protestantismo norte-americano e todos os movimentos de evangelização eletrônica, até chegar ao neopentecostalismo, que a gente conhece hoje. Tá? Aí vem da teologia da libertação, isso não é explícito no documentário, mas a gente pode colocar teologia da libertação, depois a teologia da prosperidade e depois a teologia da dominação. Finalmente, quando criou-se essa figura de Jesus, não mais paz e amor, mas Jesus guerreiro, porque é através da guerra que vai ser acelerado o fim desse mundo depravado e a chegada do fim dos tempos e o julgamento final, tá? Vem a teologia do domínio. Tá? É através do domínio dos 7 montes, como se fala, que vamos acelerar as coisas para a chegada do Apocalipse. Aí vem o Silas Malafaia, ele explica didaticamente o que é a teologia da libertação. Me permitam ler aqui o que o Silas Malafaia fala. Uma teologia que prega que cristãos devem controlar todos os aspectos da sociedade. No Novo Testamento, a prostituta da Babilônia aparece sentada no topo de 7 montes, que para nós representa todas as áreas da cultura, economia e governos de uma nação. Então tem aquela coisa que cada monte representa a cultura, a economia, a mídia, a política e assim por diante. Eles dizem que cristãos precisam tomar esses montes das forças malignas. Aí vem a guerra espiritual, um por um. Aí depois ele fala, com essa eleição, que é a eleição que Bolsonaro vai vencer, né? Com essa eleição, eles começam a cumprir a sua própria profecia, escalando até o topo do monte mais instável, o monte da política. Então é interessante toda essa coisa da Covid-19, aquele caos que foi em Manaus, a falta de respiradores. Acho que temos aqui os fotogramas, né? Temos os fotogramas. Está aqui com os fotogramas que vocês estão vendo as imagens, inclusive de Manaus. Tá? Diante dessa leitura, dessa reinterpretação da Bíblia e esse aceleracionismo, faz todo sentido essa frase do Jair Bolsonaro, essa bravata de Jair Bolsonaro, sobre as mortes que estavam ocorrendo em Manaus e a falta de oxigênio nas unidades de saúde por absoluta incompetência e inoperância logística no Ministério da Saúde.
Vocês devem lembrar disso. Ele falou o seguinte, Bolsonaro: lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, só não faço milagres. Ele falou isso, sem falar imitando uma pessoa que estava morrendo asfixiada, todas aquelas coisas. Na verdade, ele está dentro dessa lógica, do quanto pior, melhor. É a lógica do aceleracionismo. Quanto mais acelerarmos a batalha espiritual, e aí o Silas Malafaia tem um outro trecho que ele fala, que são os esquerdopatas. A nossa luta para dominar esses montes é a guerra espiritual contra quem? Os esquerdopatas. E a questão que fica para mim, aqui terminando aqui a análise, partindo daquela ideia de que você tem lá os construtores, os proprietários da mídia e os banqueiros que sempre estiveram por trás do poder, atrás do governo, do Estado, por que eles viram com bons olhos esse crescimento do Estado teocrático? Essa teocracia, que agora está novamente flertando com esse monte da política. Conseguiram chegar ao Estado lá com Bolsonaro. Tá? O documentário não responde, mas esse humilde blogueiro, na humilde opinião, avaliação, é o seguinte: essa leitura de Jesus, esse neopentecostalismo, que está parindo tanto a meritocracia quanto a pós-meritocracia, primeiro, sintoniza-se com o imaginário da banca financeira. Por quê? Pelo niilismo financeiro. É esse niilismo financeiro que está atrás da pós-meritocracia. E toda essa coisa dos games, bitcoins, dinheiro digital, cassinos online, e no que se está transformando essa coisa do investimento como um novo tipo de cassino. Viver de investimento. Como no filme é mostrado, lá o Meus 84 Metros Quadrados, o jovem protagonista, que tem a ilusão que pode dar um grande golpe, uma grande cartada, e pagar todas as suas dívidas. Então tem algo, essa coisa do niilismo financeiro, de não acreditar mais em nada no que a sociedade coloca de valor. Seja da meritocracia, crescer pelo mérito, pelo suor do trabalho, essa espécie de ética protestante deteriorada, né? Que a pós-meritocracia trabalha, mas nem nisso acreditar mais, o niilismo total. Então tem essa coisa de que está embutido nesse niilismo aceleracionista do Apocalipse, que redefine a figura de Jesus como um guerreiro, tá? Coaduna com esse imaginário da banca financeira. Tá? E, por outro lado, com o imaginário midiático da presunção da catástrofe. Tá? Porque pode olhar aí a cobertura do tarifaço do Trump. Sexta-feira, dia 1º, vai acabar o mundo. Vai ser o apocalipse. É a contagem regressiva para o caos. Tanto é que as retrospectivas de final do ano deveriam se chamar necrospectiva. Tá? Antes da contagem regressiva final, né? Que parece que final de ano vai explodir uma bomba. Contagem regressiva. Tá? Então, meus caros, tanto o imaginário da banca financeira, do mercado financeiro, quanto o imaginário da grande mídia. Por isso que a grande mídia dá cada vez mais espaço aos eventos neopentecostais, evangélicos, fundamentalistas cristãs. A grande mídia adora. Não é à toa que adora uma figura como o Bolsonaro, é aquela tese nossa que o Bolsonaro já não pode ser preso. Que é um típico aceleracionista. Ele adora criar fatos, criar eventos, criar crises para a mídia cobrir. A mídia adora a presunção da catástrofe. Então, todos falam a mesma língua aqui. Mas tudo bem. É isso aí. Terminamos, então, a sessão aqui dos cinema e audiovisual. Essas duas produções aqui da Netflix. Vale a pena.
Eu sugiro, você vai ver Apocalipse nos Trópicos, veja primeiro Democracia em Vertigem, né? Aí você vai entender, principalmente o que ela fala no começo, né? As primeiras cenas, né, do documentário. Então, vamos lá.